Neste momento, vamos dar início ao culto divino ao nosso Deus, mas antes de darmos início, vamos ler uma passagem da Palavra de Deus para darmos início. Está em Salmos 100, versículo 2, que diz o seguinte: preste culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Amém? Neste momento, vamos dar início com uma oração. Oremos. Amado e eterno Deus, glorioso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, perante a tua presença, em mais um santo dia de adoração, que é o santo sábado do Senhor. Te pedimos, amado Deus, para que neste momento o Senhor aceite os louvores, as orações, as quais estaremos prestando a ti, Senhor. Prestamos culto a ti, amado Deus, pois sabemos que só o Senhor é digno de o receber, pois só o Senhor é Deus. Nos abençoe, Senhor, que seja um culto agradável aos teus olhos e aos teus ouvidos, amado Deus, pois tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe todos nós que aqui estamos, abençoe todos os irmãos que aqui estão vindo, e abençoe, amado Deus, todos aqueles que infelizmente não vão poder vir, pois o Senhor sabe das dificuldades de cada um. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início ao serviço de cântico com o hino Eu venho, Jesus, eu venho a ti. Jesus, Senhor, eu venho a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, em teu amor estende a mim, aceita o pecador. Eu venho como estou, pensei em ti no sul. Mas meu Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas que são, machuquem não morreste não, e podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, bem digno sou, mas meu Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu mesmo prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render, aceita o pecador. Eu venho como estou, bem sei digno sou, mas meu Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, somente tu és meu Senhor. Ó, salva-me com teu amor, aceita o pecador. Eu venho como estou, pensei digno sou, mas meu Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém? Agora, no espírito de adoração, queremos entoar É Jesus o Salvador. Vamos declarar que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador.
Aqui na palavra de Deus, Cristo diz o seguinte: em Mateus capítulo 18, versículo 20, é declarado: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém? Neste momento, vamos fazer mais uma oração. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, Cristo amado, que na cruz foste crucificado por amor, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pois sabemos que o Senhor está entre nós neste momento. Neste momento, Senhor, de adoração, de louvores, de orações a Ti. Te pedimos, amado Deus, que o Senhor aceite este culto. É um culto, Senhor, imperfeito, pois está sendo oferecido por pecadores. Mas sabemos que por Tua infinita graça, por Teu infinito amor, pelos méritos de Cristo, Ele se tornará perfeito diante de Ti. Te pedimos, amado Deus, que só aceite este culto de adoração a Ti, pois só a Ti adoramos, pois sabemos que só o Senhor é Deus. Abençoe a todos nós, abençoe todos os serviços que estarão sendo prestados a Ti, Senhor, pois Tudo é para a honra e glória do Santo Nome. Oramos a Ti, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu quero dar as boas-vindas a todos e que o Espírito Santo guie mais este momento de adoração. Amém? Amados irmãos, gostaria de convidar vocês agora para ficarmos de joelho, para orarmos pelo primeiro momento do nosso culto divino, que é a escola sabatina. Então fiquemos de joelhos e oremos ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, como é maravilhoso, Pai Santo querido, estar na Tua presença nesse dia, Senhor, que o Senhor nos presenteou com um dia de descanso, na Tua presença, um dia de alegria, um dia em que nós fazemos, Senhor, aquilo que Tu mais desejas, que é estarmos em comunhão, em união com os irmãos e contigo também, Paizinho. E é por isso que nesse momento, Senhor, clamamos a presença do Espírito Santo no meio de nós, que Ele habite em nós, em cada um de nós, nos fazendo nos alegrar cada vez mais, pois esse dia é um dia de alegria, um dia de bênção, um dia em que nós estamos na Tua casa, Senhor. Então que possamos encher o nosso coração de alegria por esse momento tão especial. E também te pedir, Senhor, que o Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Pois iremos recapitular, Senhor, a lição da escola sabatina, Senhor. Momento esse precioso que podemos, como irmãos, poder tirar nossas dúvidas, acrescentar conhecimento, Senhor, através da Tua palavra. Então temos esse momento especial dado por Ti, Senhor, e Te agradecemos, mas sem a Tua presença nada somos, Paizinho querido. Por isso queremos Te pedir humildemente, derrama sobre nós Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa todos nós nesse momento tão especial de estudo, Paizinho querido. E que a Tua palavra possa permanecer em nossa mente, em nosso coração, e colocar em prática em nossa vida. Em nome santo de Jesus. Amém.
Informativo Mundial das Missões. Uma luz e uma voz. Andriele chegou na frente de uma mansão e ficou com medo de incomodar aqueles moradores para vender seus livros. A restrição da Covid no Brasil havia terminado e ela estava batendo de porta em porta trabalhando como coportora. Mas logo ela sentiu que precisava visitar aquela casa, como se uma voz a falasse, e então tocou a campainha. Na terceira vez que bateu na campainha, uma senhora atendeu e permitiu que ela entrasse na casa. Andriele ficou surpresa. Era época de Covid ainda? Como aquela mulher permitiu que ela entrasse? A mulher se chamava Eide, era professora aposentada e seu marido era um rico fazendeiro. Andriele explicou que estava vendendo livros, mas então sentiu um desejo de contar a história da redenção. Ela contou sobre o sacrifício de Cristo na cruz e logo Eide começou a chorar. Havia um propósito ali. Eide contou que não deixava ninguém entrar na sua casa, mas quando olhou Andriele pela janela, viu uma forte luz ao seu redor e a deixou entrar. A senhora começou a contar que vivia uma vida triste, sem esperança, sem alegria, apesar de toda a riqueza que tinha. Então Andriele disse a Eide: "Foi Deus que me enviou aqui. Ele quer que você volte a ter esperança." Eide percebeu pela primeira vez que Deus a amava e queria que ela vivesse para Ele. Daquele dia em diante, as duas se tornaram boas amigas e atualmente Eide tem estudado mais sobre Deus. Andriele vive em Sairé, Pernambuco, onde será construída uma igreja adventista com as nossas ofertas missionárias neste trimestre. Essa igreja irá atender os estudantes do Instituto Adventista Pernambucano de Ensino. Obrigado por sua ajuda. Sejamos liberais.
do trimestre, que tem por tema o conflito por trás de todos os conflitos. Então, já pelo título dá para a gente perceber que existe um grande conflito e por trás desse conflito ainda existe um maior. Então, sabemos que, como foi estudado, né, na história de Josué, nós vimos, né, que havia um grande conflito, maior do que civil, um confronto cósmico entre o reino de Deus e o domínio do pecado. Então veja, na lição foi apresentado justamente esse grande conflito por trás do conflito que Josué estava enfrentando. Josué estava caminhando para uma guerra e ele teve um encontro com o próprio Cristo, que veio para lutar com ele. E aí, em meio a esse conflito, um conflito maior ainda do que aquela guerra que Josué estava enfrentando, havia um conflito cósmico entre os poderes celestiais e o poder do maligno. E diante disso, Josué foi e perguntou ao anjo do Senhor, que era o próprio Jesus: de qual lado você está? E ele respondeu que nem de um lado nem do outro, porque o conflito era maior do que aquilo que eles estavam vivendo. Não era só uma guerra terrestre, mas uma guerra cósmica entre o bem e o mal. E hoje, será que nós estamos vivendo esse conflito? Estamos no meio desta guerra? Então, hoje nós não enfrentamos espadas, como na época de Josué, nem as grandes muralhas, mas existe tentações, existe dúvida, existe pressão com relação ao pecado, aquilo que nós precisamos enfrentar internamente para decidir seguir o caminho do Senhor. Então, assim como Josué, né, só venceremos este conflito ao lado de Jesus, do lado certo. Então, agora nós iremos recapitular a lição da escola sabatina, relembrando esse conflito que Josué vivenciou e o povo de Deus, mas sabendo que eles foram vencedores, porque Jesus estava ao lado deles. E nós também, diante dos nossos conflitos, se estivermos do lado certo, do lado de Jesus, seremos vencedores. Amém? Vamos para a divisão de classe. As crianças vão ficar com a irmã Fernanda, os jovens vão ficar com a irmã Márcia e os demais vão se reunir aqui em uma só classe. Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia.
Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. toda a igreja esteja unânimes orando por eles. Amém? Quero convidar aqui à frente a irmã Ivânia, representando a família da nossa irmã José. Amém.
Convido a todos os irmãos a curvarem as mãos e fazem uma oração pela nossa irmã José, que inclusive está enferma. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu conheces, Senhor, todas as nossas limitações. Neste momento, nesta manhã de sábado, Pai, Te pedimos bênção sobre a família da nossa irmã Josefa, sobre a família da nossa irmã Gilmária, os seus filhos, o seu esposo, o irmão Cícero. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor seja o provedor de todas as necessidades da nossa irmã Josefa. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa presenteá-la com saúde, Senhor, com coragem. Senhor, sabemos que a idade da nossa irmã se avança, mas o Senhor é Deus de maravilhas, Deus de milagres. Então, Senhor, nós te pedimos, abençoa a nossa irmã José, continua com ela, porque ela continua contigo, Senhor. Que ela possa, Senhor, cada vez mais estar na tua presença. Pai amado e querido, nós te agradecemos por a vida dela e de todos os seus familiares. Que todos os familiares, ó Deus, tome por exemplo a vida da nossa irmã José, com aquela garra, com aquela vontade, Senhor. E mesmo enferma, ainda tem um desejo de estar na tua casa, na tua presença. Mas existem limitações. Mas que o Senhor possa, Pai, abençoar grandemente com saúde e também todos os seus familiares. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A próxima família escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração para a nossa irmã Eliane. Isso? Irmã Eliane Couto. Então, a irmã Fernanda vem aqui para receber o fruto de oração e que a igreja possa estar orando pela nossa irmã Eliane. Amém. A nossa irmã Eliane hoje está no sítio, não é costume dela faltar nem culto, nem da semana, nem da semana. Hoje ela está viajando para a família. Então, que nós possamos começar esse ciclo de oração por nossa irmã Eliane e familiares. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por a vida da nossa irmã Eliane Couto. Te pedimos bênçãos especiais, Senhor, sobre a vida da tua serva, que sempre, Senhor, está na tua casa, te ajudando os irmãos, Senhor, ajudando a todos aqueles que necessitam. Sempre está com a mão no arado. Senhor, nos dá essa mesma coragem, essa mesma disponibilidade, Senhor. Continua a abençoar ela, abençoar o seu esposo, suas filhas, Senhor. Coloca sobre a sua casa, Senhor, anjos ao redor. Que nenhum mal, nenhuma força do inimigo, Senhor, venha prosperar contra a sua vida, contra a vida dos seus familiares. Senhor, que ela continue a ser um grande exemplo entre os seus vizinhos, amigos e familiares. Senhor, que pedimos, seja provedor de todas as tuas necessidades. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos, feliz sábado. Então, nesse momento, como temos um momento de fruto de oração com as famílias, nós temos também um momento pedidos e agradecimentos a Deus. Então, que os irmãos, a cada sábado, possam trazer os seus pedidos de oração, também os seus agradecimentos e colocar dentro dessa caixinha, porque a cada sábado tem esse momento, a gente trazer a caixinha aqui e colocar no altar do nosso Deus. Então, que nós venhamos entregar aquele que tudo pode, tudo aquilo que nós, com as nossas forças humanas, com a nossa força braçal, nós não podemos fazer, mas que nós venhamos colocar na mão daquele que tudo pode, e ter certeza que no dia determinado por Ele mesmo, Ele vai responder cada oração nossa. Amém? Então, nesse momento, vamos às nossas fontes e vamos entregar a Deus cada pedido de oração.
habitas mais altos céus. Queremos neste momento, Senhor Deus, te agradecer, Pai. Te agradecer por este dia, Senhor Deus, que o Senhor nos concede, Senhor Deus, e podermos estar mais uma vez na tua casa, Deus, no teu santo dia, Paizinho. Dia dedicado, Senhor Deus, unicamente, exclusivamente a ti. Pai, nesse momento, Senhor Deus, queremos te entregar, Paizinho, cada pedido de oração, Senhor Deus, aqui colocado. Cada pedido de oração, Senhor Deus, que foi citado logo antes, no momento da escola sabatina, e aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, nós também ficamos apenas no nosso coração, entre nós e ti, mas que o Senhor venha ser o provedor de todos eles, Paizinho, porque temos a certeza, Senhor Deus, que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, Senhor Deus, com as nossas forças humanas, Paizinho, mas temos a certeza que se colocarmos e entregarmos nas mãos daquele que tudo pode, eu tenho certeza, Senhor, que eles serão ouvidos. Então, Paizinho, queremos te entregar, Pai, colocar em tuas mãos, porque temos a certeza, Pai, que tu és o único, Paizinho, que podes fazer, porque tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és o Deus que operou milagres e tu és o Deus que ainda opera milagres hoje, Paizinho, na vida daqueles que te buscam, Paizinho, na vida daqueles que verdadeiramente, Senhor Deus, busca refúgio em ti. Então queremos te entregar cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor venha ser o provedor, Paizinho, na vida de cada um que está necessitando, Pai. E que o Senhor também venha nos dar compreensão, Senhor Deus, e que estamos, Senhor Deus, te pedindo algo que possa nos afastar dos teus caminhos, algo que venha nos atrapalhar, Pai, que temos uma comunhão perfeita contigo, Pai, que nós venhamos ter entendimento, Paizinho, e que aquilo não era para o nosso bem, e que o Senhor não nos concedeu, era porque ia nos atrapalhar em nossa comunhão. Então que o Senhor venha prover, Paizinho, tudo aquilo conforme a tua vontade, Pai, porque muitas vezes te pedimos com os olhos da fé, Pai, mas tu olhas, Senhor Deus, tu olhas mais à frente do que nós. Então que o Senhor nos conceda tudo aquilo unicamente da tua vontade, Pai. É em nome de Jesus que tudo isso te pedimos. Também queremos te entregar, Senhor Deus, os nossos agradecimentos, Senhor Deus, porque tu és o nosso Deus de refúgio e fortaleza, Pai. Tu és o Deus de socorro presente. Então queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem provido em nossa vida, Pai. Queremos te agradecer pelo dom da vida, Paizinho, e mais uma vez podermos levantar das nossas camas, Senhor Deus, e podermos respirar o ar da vida, Paizinho, que é unicamente seu. Então queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, Senhor Deus, porque é unicamente através do seu sangue, Senhor Deus, inocente, que o Senhor mais uma vez nos permitiu nos aproximarmos de ti, Pai, entre criatura e Criador. Então queremos te agradecer por tudo, no doce nome amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, feliz sábado. Mais uma vez, lembrando a todos sobre os dias de culto. Além do culto de sábado, nós temos também os cultos de domingo e os cultos de quarta-feira. Lembrando que os cultos de quarta-feira estão sendo cultos de oração. Então, além de colocar as intenções, os pedidos na caixinha, também tem o culto especial de oração. A gente está suplicando a Deus. Além, claro, de um momento de oração em casa, em particular, tem também um momento de oração na igreja. Então, está aqui escrito o convite para os irmãos que têm a possibilidade de vir nos outros dias de culto. Amém? Eu quero agora convidar os oponentes da plataforma para estarem se posicionando e aqui à frente o serviço do culto.
Pai, nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por termos a oportunidade, Senhor, de vir à tua casa, prestar culto a ti, Senhor. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador Jesus. Nesta manhã, Senhor Deus, te pedimos para as tuas bênçãos sobre cada um que veio aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha falar ao nosso coração mais uma vez, que o Senhor venha abençoar também, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Que o Senhor seja com cada um de nós, Pai. Nos dê sabedoria para administrar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Abençoa a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. Quanto mais servir, melhor. Olá, meu nome é Eric. Sou argentino. Estudei cinesiologia e fisioterapia na UAP. Quando terminei meus estudos, decidi ser voluntário e servir por um ano em Bishkek, no Quirguistão. Vim para ensinar espanhol como professor, e o maior desafio que tive quando cheguei foi o idioma. Eu falava espanhol, muito pouco inglês e nada de russo, que é o idioma local. Então, nas primeiras vezes, foi muito difícil porque eu não conseguia me comunicar com eles, não conseguia entender, e senti que não estava servindo a Deus. Então, com muito esforço e oração, pouco a pouco consegui superar isso. E Deus me proporcionou momentos muito agradáveis com meus alunos e amigos, quando íamos brincar, comer, ir para as montanhas, jogar futebol. E Deus me proporcionou muitos momentos, e eu pude compartilhar sobre Deus quando Deus me deu a oportunidade. Viver com as crianças na igreja e ajudar nos projetos me ajudou muito a falar mais o idioma. E também me ajudou a conhecer a cultura daquele país, que é muito bonita. Hoje estou morando na capital do Quirguistão, Bishkek, e Deus me deu a oportunidade de ficar por mais um ano. Agora estou trabalhando, não sou mais um voluntário, sou um voluntário de coração. Estou ensinando alunos da Índia e do Paquistão. Sou cinesiologista, obviamente em inglês. Graças a Deus, ele me ajudou e me treinou muito para poder fazer esse trabalho. E estou fazendo um trabalho diferente com os alunos, com os professores. Então, graças a Deus, posso ver como ele não me abandonou e continua a me capacitar todos os dias. Quando terminei meu ano de voluntariado, perguntei a Deus se eu queria ficar mais um ano. Eu disse: Senhor, um ano não é suficiente para mim, e quero pedir mais um ano. Quero servir aqui da maneira que o Senhor me disser. Então, não sei como, mas consegui um emprego e agora estou ensinando. E Deus abriu essa porta para que eu pudesse ensinar inglês. Então, sinto como Ele me guiou. E até agora, em cada momento, em cada conversa que tenho com meus colegas de trabalho ou com meus alunos, sinto como Deus está me guiando. Em cada passo que dei, em cada situação de minha vida, pude ver a mão de Deus. Pude ver como Ele me guiou, como abriu portas, como fechou portas. Pude ver como Ele age. Convido-os hoje a colocar os planos de Deus em suas mãos e a continuar a ser fiéis com os dízimos e ofertas para que mais e mais pessoas de lugares tão distantes como o Quirguistão possam conhecer Jesus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Senhor, nosso Deus e Pai, majestoso, grandioso, glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as provisões feitas em todos os nossos lares. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, todos os nossos bens, que o Senhor possa ser conosco, nos guiando, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar um coração, Senhor, abençoado para ofertar, para dizimar, Senhor. Que nós possamos ser ofertantes e dizimistas fiéis na Tua casa. Pai amado, querido, abençoa cada irmão, abençoa aqueles que puderam ofertar e dizimar no dia de hoje. Abençoa, Senhor, aqueles que não conseguiram, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa nos dar, Senhor, um coração mais grato, para que nós possamos ser gratos por tudo, no mínimo e no máximo. Pai amado, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E nós temos a irmã Lucineide, a nossa pregadora de hoje. Eu acredito que todos já conhecem, né? Ela vem lá do sítio Canelas. E o seu tema é um sinal de grandeza. Então, Lucineide, que o Espírito Santo me use essa manhã, que possa abrir as nossas mentes e os nossos corações. Feliz sábado. Feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós. Amém. Neste momento, antes de a gente iniciar, abrir a palavra de Deus, Alex vai cantar. Louvar o nosso Deus. Amor
ter bondade, chorou. Foi o nosso pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Ele se entregou sem nada merecer. Açoitado foi, não desistiu de você. Tua graça nos salvou, tua graça nos basta, Senhor. Obrigado. Amor assim jamais existirá. Foi tão incrível. Deus no meu lugar. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã a gente vai estudar um pouco sobre o livro Parábolas de Jesus. Eu acho que sempre que eu venho pregar, eu venho com um livro, né? Louvado seja o Senhor, porque este livro eu estudei mês passado, juntamente com o ano bíblico, e as parábolas de Jesus é algo muito grandioso que nos ensina muito, né? E aí, uma dessas parábolas eu trouxe hoje para a gente entendermos um pouco, juntamente com o Espírito de Profecia. Amém? E Deus abençoe a cada um de vocês por terem vindo nesta manhã para adorar o nosso Deus, e Senhora, que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor e que não venhamos fazer um ritual, só venhamos para ouvir, sair e pronto. Mas que nós venhamos meditar na palavra de Deus e assim podermos juntos ser transformados aquilo que nós devemos e temos em nós, né? A nossa pecaminosidade, que nós devemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, neste momento, eu convido os irmãos para a gente abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 18. É uma parábola muito conhecida. Acho que vocês já ouviram muito, já pregaram muito, já ouviram pregações sobre ela, já leram muito, mas essa mensagem que hoje a gente vai meditar um pouco. Todos sabiam? Oremos. Santo Deus e Pai, a tua palavra está aberta, Senhor Deus. E aqui, Senhor Deus, queremos te pedir, assim como Samuel, Senhor, fala conosco que os teus servos te ouvem. Nos ajuda, Senhor Deus, a discernir a tua palavra, Senhor Deus,
a entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa manhã. Abençoa, Senhor Deus, cada um que é cristão, que o Teu Espírito Santo, Pai, traduza na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que nós precisamos aprender. E que, Senhor Deus, ao ouvir, não venha somente ouvir, Senhor Deus, mas que nós venha meditar e praticar, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola, a gente, neste momento, né, pelo poder do Espírito Santo, eu peço a você que não olhe para as pessoas e diga assim, ó, parece com alguém. Mas que possa meditar e dizer assim, eu acho que eu tenho que tirar isso aqui. Eu tenho que ser diferente disso. Amém? Amém. Vamos meditar aí na parábola do fariseu e o publicano, que se encontra no versículo 9. Que diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, essa é a oração do fariseu, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Aqui nós vemos 2 homens representados, né, pela a história desde o princípio. A gente vai entender mais sobre isso. Mas aqui o versículo ele começa que eles foram para o templo orar. E o próprio Jesus ele diz assim que alguns que confiam em si mesmo. Alguns que confiam em si mesmo. O fariseu ele vai ao templo para orar de si para si. Um sinal de grandeza porque ele não se necessitava do perdão de Deus, nem de seu caráter se assemelhar ao caráter divino. Mas ele ia em oração por si mesmo. O versículo ele diz que ele se considerava justo. Muitos se consideram o quê? Justos. Quando na verdade nós somos o quê? Pecadores. Um dia alguém me perguntou assim, disse, vocês creem que querem ser santos? E eu disse, louvado seja Deus que nós queremos ser santos. Mas vocês querem ser tão santos, mas vocês são pecadores? Sim, nós somos pecadores. Por quê? Porque a santidade é aquele que se separa do pecado. Não se refere a uma pessoa que tentando estar pregada na parede ali. A santidade se refere nós viver hoje daquilo que é pecado, daquilo que Deus nos ensina. E aqui esse fariseu, ele se considerava justo e desprezava os outros. Porque todos aqueles que se consideram justos desprezam quem? Os demais. Eles desprezam. A senhora White diz assim, considera sua adoração um ato meritório que não se recomenda a Deus. E dará ao povo uma demonstração elevada na sua piedade, esperava assegurar-se o favor de Deus e dos homens. Ele, com sua oração, ele queria o favor de quem? De Deus e dos homens. Ele estava ali orando para ser elogiado pelos que estavam vendo. Não era para ter o divino favor de Deus, era porque ele se considerava justo e melhor do que os outros. Lá no livro de Isaías, no capítulo 65, versículo 5, diz assim: não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Põe-se de pé e ora consigo. Não chegue nem perto de mim, eu sou mais santo
do que outro. E muitas vezes, irmãos, nós vemos essas coisas e olhamos para a vida do fariseu e olhamos para a vida do publicano. Na época de Jesus, os fariseus eram aqueles que tinham ali uma religião formal, uma religião que eles tratavam-se como os maiorais. Eles tinham ali toda a palavra de Deus, eles tinham ali toda a Torá, e eles seguiam mais do que o que era falado, né, na palavra de Deus. E eles queriam ser mais do que os outros. E consideravam os publicanos uns imundos, uns impuros, né? Até as tradições que eles elevavam, se eles passassem na rua e tocassem ao lado de uma pessoa de um publicano, de uma prostituta, eles chegavam em casa, tiravam a roupa lá fora para poder se limpar, para poder entrar para dentro de casa, para não contaminar a casa, porque tinha passado por alguém impuro. Eles se achavam santos demais. Eles se achavam melhor do que os outros. Mas aqui nós vimos que a senhora White diz assim, ele julga o seu caráter não pelo caráter santo de Deus, mas pelo caráter dos outros homens. Seu espírito desvia-se de Deus para a humanidade. Este é o segredo da satisfação própria. O segredo da satisfação própria. Eu sou melhor do que eu sou santo. Eu não posso me sentar ao meio desse monte de pecadores porque eu sou santo. Porque os aqueles não sabe, isso aqui fez isso, isso aqui fez aquilo. E isso é o quê? Farisaísmo. Uma religião formal. A senhora White diz aqui, todo aquele que em si mesmo confia que é justo desprezará os demais. Como fariseu, julga a si próprio por outros homens, julga outros por si. Eu sou melhor do que fulano. E aqui a gente vê a diferença entre o fariseu e também vê a diferença entre o publicano. O publicano entra aí no versículo 13, ele diz que ele, versículo 13, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, reconhecendo que era pecador. Essa tem que ser a posição minha e sua, reconhecer que somos pecadores todos os dias. Ele não se atrevia nem a entrar junto com os outros, ele ficou de longe. Por quê? Porque os outros desprezavam por ele ser um transgressor da lei de Deus. E muitas vezes nós olhamos para o que alguém fez, o que alguém deixou de fazer, o que alguém quebrou o sábado, fez isso, fez aquilo, e se esquecemos que nós estamos levando um julgamento para nossos próprios irmãos, esquecendo de si próprio. Nós viemos buscar em Deus poder para quê? Para que nós não venhamos ter a nossa justiça própria, mas que nós viemos buscar em Cristo poder para isso. Ela diz assim, o publicano entrou no templo justamente com outros adoradores, como se fosse indigno de tomar parte da devoção, e apartou-se logo deles. Sentia que transgredia a lei de Deus, que era pecador e poluidor. Não podia esperar nem mesmo piedade das circunstâncias, porque todos observavam com desprezo. Todos que estavam lá observavam o publicano com desprezo. Sabia que em si não tinha mérito para recomendá-lo a Deus em absoluta desespero e clamor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A versão das duas orações, né? A gente vê o fariseu, ele coloca-se em seu próprio mérito. Ó Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Ó Deus, eu guardo o sábado, eu guardo todos os mandamentos, eu não me alimento de comida impura, mas eu vi lá um irmão que estava lá, eu estava fazendo isso. Senhor, tem misericórdia porque eu sou melhor que ele. Isso não é triste? É triste, irmãos. Nós não devemos condenar o irmão, seja quem for, porque fez algo. Nós devemos buscar o Senhor porque nós somos pecador. Não olhar para a vida do outro, não olhar pela falta do outro, mas olhar para nós e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim.
Eu sei que eu tenho falhado nisso, tenho falhado naquilo, mas eu sei que o Senhor tem poder para me ajudar. E aqui ela continua. Ele não se comparou aos outros, e esmagado por seu senso de culpa, estava como que um só na presença de Deus. Quando ele confessa, se arrepende ali diante de Deus, ele não estava se referindo a todos, mas ele estava se sentindo como ele sozinho ali na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas essa história e esse comportamento, ele não vem do publicano e do fariseu somente. Ele vem desde os primeiros filhos de Adão. A senhora Olga, ela trouxe aqui, ela diz que desde de Caim e Abel. Por quê? Caim, ela diz assim, ó, o fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se divide a adoração a Deus. Seus primeiros representantes encontram-se nos dois filhos nascidos neste mundo. Caim se julgava justo. Por que ele se julgava justo? Ele foi a Deus com uma oferta de gratidão. Ele não foi a Deus com uma oferta de confissão, mas uma oferta de gratidão. Ele pegou ali o melhor que ele tinha e disse assim, é isso que eu vou oferecer, mas não era isso que Deus falava. Já Abel, por sua vez, ele levaria o sangue, né? O sangue do cordeiro. Ele estava ali, e esse sangue apontava para Deus, apontava para a morte de Cristo. E ele também estava ali confessando a Deus e pedindo que a única esperança era o merecido amor de Deus por ele. Assim como a nossa esperança é o merecido amor de Deus por cada um de nós. A instituição da necessidade é reconhecimento da nossa pobreza e o pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Veja só, vou ler de novo. A instituição da necessidade e reconhecimento da nossa pobreza de pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Essa é a primeira condição para que nós venhamos ser aceitos por Deus. Reconhecer que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. A gente também vê essa história, ela é representada em um dos apóstolos de Cristo. Nós vimos que um dos apóstolos de Cristo tinha essa característica de fariseu. Aliás, ele defendia muito isso, né? E eu quero abrir a Bíblia com vocês, lá no livro de Marcos, no capítulo 14, voltando aí um pouquinho, vamos ver Marcos capítulo 14. Vamos ler o versículo 27. 14, 27. Que diz assim: Jesus disse ao discípulo: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Versículo 29. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Pedro, ele era o quê? Ele confiava em si próprio. Aí ele venha, não importa, os outros podem ficar escandalizados, mas eu não. Eu não sou assim. Lembra lá do fariseu? Eu não sou como esses homens, como demais. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu devolvo o dízimo, cartelando, doendo, mas eu não sou como esses pecadores. Pedro também tinha essa condição. E a senhora Marta diz assim, ó, Pedro tinha-se por forte e semelhante ao fariseu. Não era aos seus olhos como os demais homens. Quando Cristo foi traído, antes de ser traído, ele preveniu aos discípulos: eu vou ser preso, não vai ficar na mão de Deus. Mas a confiança
a confiança própria ameaçada. Enganou-se e julgou-se capaz de resistir à tentação. Mas poucas horas depois veio a prova e com blasfêmias e perjuros negou a Deus. Muitas vezes, irmãos, hoje eu vejo quantas pessoas devem já chegar e dizer, olha, é tão que ele está no fervor na igreja, dizer, eu nunca vou sair da igreja. Os primeiros que abandonaram. Porque nós somos assim. Nós necessitamos da graça de Cristo para que eu seja transformado no caráter de Deus em nós. Pedro, ele andava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele andou sobre as águas com Jesus, mas ele tinha um ar de fariseu, porque ele se achava um pouco melhor do que os outros. Quando os discípulos, quando Jesus estava no barco, e Pedro dizia assim, Senhor, deixa eu andar sobre as águas, ele disse, sim. Enquanto o olhar dele era fixo para Cristo, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele olha para os irmãos, o que é que ele pensava ali? Se eu estou andando, é porque eu sou melhor que eles. Farisaísmo. Muitas vezes nós pensamos assim, fulano prega bem, fulano faz isso bem. E por que eu não consigo? Queridos, nós nem todos aqueles que dizem assim, é como a gente estava falando na escola sabatina. A salvação, ela não é pelaquilo que alguém faz. Ela não é porque uma pessoa deu mais estudo bíblico. Ela não é porque uma pessoa pregava muito bem, falava muito bem. Ela não é por aquilo que uma pessoa estremeceu a terra de pregar o Evangelho. Ela é pela aceitação do Senhor Jesus como seu Salvador. A perdição, muitas vezes o ser humano olha para o outro ali que está escravo do pecado e diz assim, coitado, está perdido. A perdição ela não é porque o cara matou, é viciado, é drogado, isso não é sangue. Uma pessoa que matou, que roubou, que vive aí terrivelmente e dizer assim, essa pessoa está perdida, não julguei, porque a salvação não é por atos cometidos. A perdição não é porque ter feito algo que vai tirar dos céus. É pela rejeição. Salvação por aceitação e também perdição por rejeição da só aquele que pode salvar, que é Cristo Jesus. A confiança própria leva uma pessoa a se achar melhor do que os demais. E quando se acha melhor, ele faz o quê? Acusa. Né? Ele acusa. Acusa os demais. A senhora lá que ela diz assim, ó. Pedro, ele tinha essa confiança própria, mas antes mesmo do galo cantar, o que ele fez? Ele entregou ao seu Senhor. 3 vezes ele negou. E ao ele negar a Cristo, isso traz para nós um grande perigo. O perigo de que nossa confiança própria, se achar que pode fazer isso, pode fazer aquilo, possa nos tirar da presença de Deus. Mas louvado seja o Senhor que nós temos um Deus. Quando ao cantar do galo, lhe lembrou as palavras de Cristo, surpreso e atônito pelo que acabava de fazer, voltou-se o olhar seu para Jesus. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E na última vez ele não só negou, ele também maldiçoou, ele desconjurou, ele fez muita coisa. Mas foi neste momento que Pedro foi transformado. No momento que Cristo vem, e Cristo olha para Pedro, e Pedro se lembra das palavras de Jesus que ele ia pregar. Pedro foi transformado neste momento. A senhora vai dizer que lá no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que Pedro, ao olhar para Cristo, quando ele chora amargamente ali, ele realmente sentiu o olhar penetrante de Cristo, tirando essa miséria de justiça própria que foi nele. E assim, é esse olhar que eu e você todos os dias temos que pedir. Esses dias eu estava, uns dias atrás, né? Já estava uns 2 meses e pouco atrás. Eu estava
orando ao Senhor, para que o Senhor pudesse me ajudar. E quantas vezes eu orava, mais distante eu sentia Deus disso. E eu dizia assim, Senhor, eu não consigo, sabe? Aquele desespero que você sente na alma, dizer assim, eu não estou conseguindo ouvir. Eu ia estudar a Bíblia assim de manhã, parecia que eu não entendia nada. E aí eu sempre gosto de estar em casa, na casa, eu coloco uma pregação. E eu vi um pregador e ele falou assim que ele está pregando ali sobre Daniel. Daniel, por ele ser eunuco, né, foi tirado todos os seus testículos, tudo. E ele começou, e isso, pela ciência, ele poderia perder a sua memória. E ele não podia, porque isso ia atingir os hormônios e tudo isso, ele não podia mais ter um entendimento, uma razão, um raciocínio, assim como qualquer pessoa normal. E aí eu também comecei com isso, né? E a gente começou a comer carne em casa, bastante carne, e eu comecei a orar, eu não tinha conhecimento, não estava tendo entendimento de nada. Eu estava com 2 anos, eu também fiz uma esterectomia, e foi tirado os meus ovários, né? Úteros e ovários. E por causa disso, os hormônios, tem vezes que eu estou naquele tempo, até mancha roxa que sai no meu corpo. Então, graças a Deus, a base de alguns pozinhos de plantas, isso que me ajuda muito, porque eu não queria tomar hormônio. Eu não quero, né? Eu não quero tomar hormônio. E eu comecei a orar, e através dessa pregação, desse pastor, eu comecei a perceber que, ou seja, Deus começou a me ensinar. E por causa da alimentação, era isso que estava me tirando fora. Por causa da alimentação. E eu tenho orado desde já para que Deus me dê força para que eu não venha me alimentar, mas com alimentos que possam tirar a minha... Esqueci a palavra agora, mas acho que você entendeu. Então eu comecei a orar ao Senhor. E ao estudar essa pregação, eu percebi que, ao entender que eu e você não devemos colocar aquilo que eu e você temos de maior esforço, que é a nossa salvação. Por nada que exista nesse mundo. E a senhora Duarte, ela continua dizendo que Pedro, depois que Pedro foi transformado ali pelo olhar de Cristo, todos os dias esse olhar de Cristo que eu peço, Senhor, olha para mim essa condição do meu papel, porque eu sou pecador e eu necessito de Ti. Pedro, depois que Cristo falou com ele, depois da ressurreição de Cristo, Cristo provou a Pedro ainda se ele ainda existia alguma natureza do velho homem. E aí no livro de João, no capítulo 21, João capítulo 21, veja que Deus foi grandioso. Diante da negação de Pedro, os seus companheiros agora, eles começam a olhar para Pedro como um homem diferente. Pedro não podia mais ser aquele Pedro que sempre estava ativo quando o Senhor falava e dizia, eu sei, eu aqui. Mesmo que o inimigo e que ele dizia assim, não, o Senhor não vai, mesmo que os outros se escandalizem, mas eu não vou me escandalizar. Pedro, depois que Cristo ressuscitou, Jesus ele prova a Pedro se agora a nova natureza, o novo homem, ele podia ser agora aquele que ele podia confiar suas ovelhas a Pedro. E aí o versículo 15, capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? Mais do que as destes outros me amam? Ele respondeu: sim, é o Senhor, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que
que eu amo. Veja só, nessas duas respostas de Pedro, ele foi rápido em responder. Senhor, eu amo. Simão, Pedro, filho de João, você me ama? Sim, eu amo, Senhor. Mas pela terceira vez, veja a resposta de Pedro, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: ó Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Neste momento, Deus prova Pedro. E aí, quando Jesus ele diz: apacenta agora minhas ovelhas. Essa provação que Jesus fez a Pedro era para ver a transformação de Pedro desde o dia em que Cristo olhou para Pedro. Esse mesmo olhar de Pedro, a senhora olha, ele diz que ele se estendeu também a Judas. Esse olhar de Jesus, mas em Judas não se viu nada de arrependimento. Ele ficou transformado, mas era por remorso, não por arrependimento. Mas Pedro, ele foi posto à prova, mostrando-se que Pedro, agora, ele estava pronto para assumir aquele chamado que Deus tinha feito para ele. E aí, a senhora diz assim, os discípulos outrora inquietos, jactanciosos, confiantes em si mesmo, tornaram-se submissos e contreitos. De hora avante seguiam o seu Senhor em abnegação e sacrifício próprio. Era participante do sofrimento de Cristo, e quando ele se assentar no trono da glória, Pedro será participante da mesma. Assim também somos nós. Confessamos que nosso Deus, ele é o único que pode transformar o nosso coração. Ele é o único que pode estar à frente da nossa vida. E ela diz ainda assim, o mesmo mal que levou Pedro à queda, excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho, a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute, a mesmo irremediável. De todos os pecados, o orgulho e a presunção. Queridos, quando Deus perdoou Pedro, e ele perdoa cada um de nós, mas precisou que Pedro primeiro reconhecesse que era pecador. Ele agora deixara de ser como fariseu e agora ele se torna como um publicano. Ele se arrependeu de toda a sua vida, porque a senhora White ela diz aqui, a queda de Pedro não foi repentina, mas foi gradual. Não foi uma coisa que aconteceu assim, dele ter negado a Jesus. Mas isso já vinha aqui, nos atos, na vida, naquilo que ele fazia. A confiança em si mesmo induziu ao crente a crença de que estava salvo e desceu para passo a passo a vereda do descendente até negar o seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir a quem do céu que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, quanto sincera a sua convicção que diga ou sinta que estão salvos. Ela dá um conselho aqui para que a gente também não deve ensinar ninguém, a nenhum daqueles que vêm se convertendo, daqueles que você dá descobrindo, daqueles que aceitam Jesus, que eles estão o quê? Salvos. Por quê? Porque isso pode levar à sua justiça própria. A pessoa achar que está salvo e tudo bem. Eu estou salvo, estou na igreja, estou batizado, eu não preciso de mais nada. Né? Eu não preciso estar frente, mas ela diz aqui que nunca devemos ensinar isso. Por quê? Porque enganoso é o nosso coração. Deve-se ensinar a cada pessoa a acariciar a esperança e a fé. Acariciar a esperança e a fé. Mas mesmo quando nos entregamos a Cristo, sabemos que Ele nos aceita. Não estamos fora do alcance da
Mesmo sabendo que Cristo nos perdoou, mesmo que nós estamos na igreja, mesmo que nós vivemos uma vida de santidade, ninguém está livre de ser tentado. Ninguém está livre de ser tentado. Lá em 1 Coríntios, diz que, 1 Coríntios 10, 12, diz que aqueles que estão em pé, tenham cuidado para quê? Não caiam. A nossa única esperança, a nossa única segurança é estar constantemente desconfiando de nós mesmos e buscando em Deus a segurança que precisamos. Amém? Que eu e você possamos, nesta manhã, buscar em Deus aquilo que eu e você não temos. Porque nós temos presunção, justiça própria, queremos às vezes as coisas do nosso jeito, não pensamos nos nossos irmãos, não pensamos naquilo que levou o nosso irmão a fazer algo que a gente possa dizer assim, fulano está fazendo isso. Primeiro veja, irmão, o que está acontecendo? É muito fácil nós apontar o defeito do outro e esquecer do nosso. Isso é muito fácil. E nós temos um Deus. Temos um Deus que olha por nós todos os dias e todos os momentos. E é aqui, eu quero abrir com você a Bíblia lá no Salmos 34. Aqui a senhora vai ter que dizer assim, era necessário que Pedro conhecesse seus próprios defeitos de caráter e a necessidade de receber de Cristo o poder e a graça. Assim como era necessário para Pedro, é necessário para quem? Para mim e para você. Se nós não reconhecemos os nossos defeitos de caráter, nós nunca vamos enxergar o caráter de Cristo, porque é o nosso caráter que vai prevalecer. E aqui em Salmos, capítulo 34, o versículo 4 em diante diz assim, 4 ao 7 diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se abrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor perdoa. O Senhor envia o seu anjo para estar ao lado daqueles que temem ao Senhor. Eles vêm em nosso encontro nos auxiliar, mas nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, buscando do Senhor força e poder para resistir àquilo que em nós não temos força de fazer. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, eu mesmo olho para mim e digo assim, Senhor, miserável, como eu sou miserável. Muitas vezes nós temos vivido hoje um cristianismo que a gente pode ver alguém dizer assim, não tem problema. Não tem problema que eu faça, que eu veja, que eu vá. Mas quantas vezes nós perguntamos, aonde eu vou, o anjo do Senhor vai estar comigo? Porque a senhora vai dizer assim, que todo aquele que confessa o seu pecado, todo aquele que se entrega a Deus, e toma o Senhor como salvador de sua vida, os anjos do Senhor estão acampados ao seu lado. Na casa que há um cristão, ali tem anjos acampados, e nenhum demônio tem poder para estar ali. E se eu e você confiamos nisso, então busque o Senhor, porque Ele nos acolhe quando nós nos entregamos a Ele. Amém? Neste momento eu quero, Alex vai cantar mais um louvor. E eu queria que cada um de nós, assim como Pedro, reconhecesse a cada dia, não só hoje, a cada dia, que ao sair daqui, essa mensagem ela não vai ficar só aqui, né? Só entrar no ouvido e sair depois. Mas que nós venhamos meditar, Senhor, se o Senhor perdoou Pedro, se o Senhor perdoou o publicano, que era conhecido como um dos liberados aqui na terra, o Senhor também pode transformar-me, porque eu sei que o Senhor pode. E eu e você venhamos buscar o Senhor, e neste momento, ao louvar, nós venhamos reconhecer que Deus pode transformar.
na areia, bem ao raiar do dia, ouvindo o sol aparecer. Ao lado do meu Cristo, agora ressurgido, ouvindo apenas som do mar. Ele olhou para mim e me perguntou: tu me amas? Ele olhou para mim, de novo falou: tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Sabes que te adoro, sabes que te busco, sabes que te espero, sabes que te quero, tu sabes que eu te amo. Sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Eu e você, a cada dia, venho falar para nossa Jesus, Senhor, eu te amo. Eu te amo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida de nós. Foi pela presunção que Pedro caiu, e por arrependimento e humilhação seus pés foram firmados novamente. No relatório da sua experiência, todo pecador penitente pode achar incorajamento. Amém? Pedro foi presunçoso. Eu e você reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador. Por isso estamos aqui nesta manhã. E que eu e você venhamos entregar a Cristo todos os dias da nossa vida. Amém? E falar para ele: Senhor, eu te amo. Pedro negou 3 vezes, nós negamos sempre. Todos os dias nós negamos a Cristo. Mas o favor de Deus, ele está estendido a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Santo Deus e Pai soberano e Criador, aqui, Senhor Deus, se encontram pecadores, Pai. Mas aqui estamos, Senhor Deus, humilhando o nosso coração e nossa mente diante de Ti, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, elevar os nossos petições, os nossos pedidos, os nossos clamores, os nossos agradecimentos, Pai, diante do mais alto céus, na sala do trono, Senhor Deus.
Deus, que a cada dia o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia a ter necessidade da Tua presença na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha conduzir cada um de nós, Senhor Deus, nos Teus caminhos. Que o Senhor, Pai, guie os Teus filhos, Pai. Porque somente pelos méritos de Cristo, Senhor Deus, é que nós nos achegamos a Ti. Nos abençoa, fortalece, Senhor Deus, cada um que aqui está. Fortalece, Senhor Deus, os jovens, fortalece, Senhor Deus, os pais, conceda sabedoria, Senhor Deus, a todos nós, para guiarmos os nossos filhos, Senhor, em Deus caminho. Que o Espírito Santo a cada dia, Senhor Deus, venha nos batizar, Pai, com o espírito de sabedoria, de amor, de humildade, de domínio próprio, Senhor Deus. E nos ajude, Senhor Deus, para que nós venhamos tirar, nos examinar a cada dia o nosso coração e tirar de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos separa de Ti. Abençoa a Tua igreja, aqui do Manavilha, também os irmãos lá no sítio, Senhor Deus, em especial no mundo todo, Pai. Seja com o Teu povo. Nos dê força, nos fortalece, nos guarde, Senhor Deus, de todo mal e de todo perigo. É isso que eu peço no nome